Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero aqui dar algumas dicas, algumas sugestões para você vencer o espírito de rejeição e de medo, isso mesmo, o espírito de rejeição e de medo, algumas dicas, algumas sugestões para você vencer esse tipo de espírito. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, vamos lá. Eu quero ler aqui, antes disso, Provérbios, né? Na nossa campanha de sabedoria, hoje, Provérbios capítulo 17, que diz assim: melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Ou seja, irmãs, às vezes é preferível você comer um arroz, feijão, ovo, ou um macarrão com feijão. Eu não sei, né, se você come um macarrão com feijão. Não sei, né, enfim, uma comida simples, um algo simples, e você ter paz, você ter tranquilidade, um alface, né? Salada de alface com tomates, com coisas boas. É preferível você comer algo simples e viver de uma forma simples do que ter comidas em grande quantidade e a contenda e a confusão. Vamos lá, o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Deus, ele prova, irmãs, o nosso coração. Irmã Raquel, é desse jeito. Tem uma palavra que diz que Deus vai falar assim, eu os tentei no deserto eu levei vocês para o deserto para saber o que estava no seu coração. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem pessoas que quando estão bem são educadas, são amorosas, mas quando não estão bem, quando não acontece da forma como elas querem ou esperam, irmãs, espragueja Deus, não quer saber de Deus. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Amaldiçoa Deus, blasfema contra o Espírito Santo. Então, Deus, ele prova o nosso coração. Ó, o 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Você vê que uma coisa chama a outra. Então, você vê aqui que uma coisa chama a outra, né? Uma pessoa mentirosa, fofoqueira, normalmente vai se aliar com o mesmo perfil. Irmã Raquel, desse jeito, é o que ele está falando aqui. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Irmãs, pessoas que às vezes estão passando uma situação, uma prova, uma luta, você se alegrar, ficar rindo, Deus não se agrada. Tá falando aqui, ó, que não ficará impune. Então, muito cuidado. Irmãs, às vezes a pessoa tá andando na rua e cai. Aí tem pessoas que ficam rindo. O que é isso, amada igreja? Fica rindo e ensina ainda crianças que estão perto ali, né? Ainda criança vê um comportamento desse. Não, irmãs. Isso eu tô falando de um sentido assim amplo. Ele tá falando aqui, ó, não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, e o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, o que encobre a transgressão. Encobrir, não ficar falando toda hora, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos, fica revolvendo, né?
aquele assunto, às vezes é algo que já foi resolvido. Irmã, isso aqui é muito sério, viu? É muito sério. Então precisamos estar muito atentas com relação a isso. Muito atenta. Aqui ele fala, mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoite no insensato. No insensato, você pode dar sem açoite, você pode falar, mas não adianta. É o que tá falando aqui, ó. Tá falando aqui, mais fundo entra a repreensão no prudente. O prudente, ele recebe aquela repreensão, ele observa, realmente, eu tenho que tomar cuidado aqui, eu preciso ver aqui, preciso resolver aqui. Ele acolhe. Aí ele fala aqui, o verso 11. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como abrir da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixa. Mas tem coisa que às vezes vai dar contenda, vai dar confusão. Desiste. Desiste, porque depois que começa aí fica, né? Como se fosse uma goteira, né? Então ele tá falando aqui, ó, desiste. 15. O que justifica o perverso e o condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando porfiador do seu próximo. Ou seja, é falta de entendimento a pessoa que se precipita e fica ali porfiador. Nunca podemos dar uma resposta sem antes refletir. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Refletir primeiro, refletir, reflexão, responder a gente. Não, eu te empresto. Não, depois você me paga. Irmãs, tá falando aqui. Tá falando. O homem falta de entendimento. Isso denota o quê? Falta de entendimento, de compreensão. E fica porfiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porfia, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem deu a luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno espírito é homem de inteligência. Quem retém as palavras possui conhecimento. Somente o prudente, a pessoa sábia, sabe o valor das palavras. E normalmente não fica jogando, palavras ao vento, e muitas das vezes para quem não quer ouvir. E ele fala aqui, o que retém a palavra possui conhecimento, e o sereno de espírito, homem é homem de inteligência. O último. Até estulto, quando se cala, é tido por sábio, que cerra seus lábios por sábio. Irmãs, fechar a boca. Eu tenho aprendido, eu tenho falado aqui muito no canal sobre isso, amada igreja. Fechar a boca, antes de qualquer coisa. Às vezes, se você tá numa roda de amigos e você é o que mais fala, é o que mais tem conhecimento, você não aprende nada, precisamos rever. Coisa boa é quando você tá em uma reunião, ou quando você tá em um lugar que você tá ali para aprender. Então, somente ouvir. Para quê? Para aprender.
Então, precisamos ter muito cuidado, amada igreja. Tem pessoas que às vezes não é pedida opinião, a pessoa sai dando opinião, sai dando orientação. Então, você fica assim observando, né? Mas vamos lá, algumas sugestões de como vencer o espírito do medo e da rejeição. Existe o espírito da rejeição e esse é um fato que é muito doloroso, irmãs, e também muito comum. Precisamos lembrar também de que todos nós já passamos pela rejeição e também rejeitamos alguém. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. E uma grande chave aqui com relação à rejeição é que não alimentar esse espírito de rejeição, como rejeitando os outros. Normalmente quem é rejeitado vai passar a rejeitar. E esse espírito, esse mal da rejeição, ele se alimenta quando nós rejeitamos os outros e até os animais. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Os animaizinhos de estimação, não é bom desprezar, não é bom desprezar. Quando você já sofre de rejeição e rejeita, seja pessoas e animais de estimação, os animais de estimação, mascotes, nós temos uma interação, qual é o nome? Uma interação quase que genética com esses seres. Irmã Raquel? Porque não há de se espantar como que os cãezinhos, os animaizinhos se parecem com os donos. Você acha o quê? Que isso aí é a moda aleatório? Não, amada igreja, não, né? Um dia eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Eles são os mascotes, às vezes existem propagandas, né? Que você olha o animalzinho, é o rosto do dono. E vice-versa, amada igreja. Então, uma das formas de você alimentar o espírito de rejeição é passando isso para frente. Rejeitando pessoas, os animaizinhos. É a mesma coisa. Esse espírito, ele cresce, ele toma forma, ele toma corpo, ele aumenta mais ainda na nossa vida. Então, irmã Raquel, como que eu posso fazer para vencer o espírito da rejeição? Primeiro, lembrar que Jesus também foi rejeitado. Lembrar que nós não somos perfeitos e que em alguma instância da nossa vida nós também rejeitamos pessoas. Irmã Raquel, desse jeito, amada igreja, nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos. Existem várias formas, né, de você rejeitar uma pessoa. Então, observar isso, observar e ter um espírito humilde, porque se nós passamos por alguma rejeição, seja no lar, seja na família, seja na empresa, nós não somos a rejeição. Fizeram, mas você tem o poder de neutralizar aquilo dali e não deixar aquilo entrar no seu coração. E entender que Deus não nos rejeita. Tem uma palavra aqui no Salmo 25 que fala: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Se eu não me engano é Salmo 25, amada igreja. Eu amo esse Salmo. Salmo 25, ele fala sobre isso. Esse é 25, se é o 27, amada igreja, que ele fala sobre isso. E ainda que meu pai... Eu não estou encontrando aqui, mas quando encontrar eu vou ler. Ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, contudo o Senhor me recolherá. Depois eu encontro, Salmo 27, tá pertinho, né? Salmo 27, versículo 11. Não, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus, ele não nos rejeita. Porque normalmente o processo de rejeição acontece porque às vezes é uma antipatia, a pessoa não gosta da forma como você se veste, a pessoa, de alguma forma você incomoda. Seja a luz, a presença de Deus, também tem isso, ou seja, assim, uma antipatia, a pessoa não gosta e a pessoa, irmãs, tem todo o direito de não gostar. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Agora, as pessoas têm todo o direito de não simpatizar com a pessoa, com o outro. Agora, prejudicar,
ocasionar situações aí já é um outro campo de atuação maligna, para que você não chegue aonde Deus determinou. Então, e nós também temos o direito, às vezes você não simpatiza, né? Mas fica lá. Agora, a rejeição, como lidar? Lembrar que Deus não nos rejeita. Jesus, ele conhece de rejeição porque ele foi rejeitado. E se abrigar debaixo das asas do Altíssimo e entender que o nosso valor não está nas pessoas, mas está em Deus. Amém? Essa é uma das formas de você lidar com esse espírito de rejeição. É trabalhar isso dentro de você, porque senão, irmãs, como que nós iremos ficar? Se sentindo muito mal, né? Se sentindo muito mal, e Deus não nos quer assim. E isso abre portas, legalidades para demônios, para problemas emocionais, problemas de baixa imagem, baixa estima, problemas sérios, e esse espírito, a intenção dele é esse. Então ele se sente mais fortalecido quando você dá vazão, aceita aquela rejeição, você introspecta, você assume aquele papel ali, rejeitou, né? Deus não me rejeita. Porque meu pai, minha família é a família de Deus. Assim, Marcão, assim, amada igreja, assim, amada igreja. Quantos pais rejeitam os filhos, mães, irmãs, né? Jesus, uma certa feita, ele fala assim, ele tá lá num lugar, aí alguém fala assim, teu pai e tua mãe estão aí fora te esperando. Ele fala, meu pai e minha mãe? Ele fala assim, Marcão, ele fala assim, meu pai e minha mãe? Meus irmãos? Dá falar assim, os irmãos, meus irmãos? Não. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles aqui, os que fazem a vontade do meu pai, são os que estão aqui, me ouvindo a palavra, estão ouvindo aqui a palavra que sai de mim. Então, não assumir aquele papel de vítima, de vitimismo. Marcel, desse jeito. Um outro espírito que eu quero falar aqui é do medo. Irmãs, isso aqui acaba com a vida de muita gente. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo ou de temor, mas de ousadia, de poder e de moderação. O medo é um espírito. Pela misericórdia de Deus, Deus uma vez me fez contemplar esse espírito. Ele é horrível, irmãs, é um demônio, e ele é grande, ele é assim, grande, preto, né? E ele abraça a pessoa. Ele abraça literalmente a pessoa fica ali, naquele casulo ali, ele abraça, fica ali, né? Então, o medo, ele é um espírito, um medo natural, no sentido de prudência, tem isso, de cautela, de prudência, isso é sabedoria. Por exemplo, eu vou mergulhar em um mar, eu preciso do balão de oxigênio, eu preciso da máscara de respirar, eu preciso, né, do pé de pato, eu preciso, né, por exemplo, eu vou dirigir, vou colocar ali o cinto de segurança como medida protetiva, de precaução. Isso é uma coisa, amada igreja. Agora, tem pessoas, irmãs, que têm medo de tudo, Anda de bicicleta na rua. Irmã Raquel, não sei como é que você anda de bicicleta na rua. Eu, em Deus me livre. Irmã, isso não é normal. Aí, eu ando de patinete na rua. Oi, irmã Raquel, nossa, aquele é muito perigoso, aquele patinete. Nossa, você não tem medo, não? Então, você começa a observar o perfil da pessoa. É um perfil que a pessoa tem medo de tudo. Irmãs, isso não é saudável, ter medo de tudo, né? Ter medo de tudo. Nós não podemos viver assim, dessa forma, né? Até que porque o medo, ele atrai, irmã Raquel, atrai. Então, tudo ali, porque quando você tem medo, a tua vibração abaixa. Quando a vibração abaixa, a tua frequência também diminui. E a frequência diminuindo, os demônios ficam lá só observando, só olhando, e ali envia mesmo as setas, os dardos inflamados. Não, Deus deu ousadia. Agora, eu tô me lembrando aqui, por exemplo, agora existem situações que nós precisamos depender do poder de Deus e do agir de Deus. Não necessariamente você ter medo, por exemplo.
você vai pregar na sua igreja, você vai falar de Deus, né? O pastor te convidou para você pregar uma mensagem à noite, né? Domingo à noite, que é o culto que mais tem gente. Aí você vai ficar com medo? Não, mas nesse sentido assim, já é algo até que é bom, né? Ruim é uma pessoa autoconfiante, porque tá confiando nela mesmo, nele mesmo, e ali vai ser um fracasso aquela pregação, porque Deus não opera também na nossa autossuficiência. Nesse sentido, nesse exemplo que eu dei, irmãs, nós precisamos, você tá assim com um pouco de nervoso, você tá um pouco com temor, até um certo medo ali, um receio, isso denota a tua dependência em Deus, amada igreja. Você vai pregar numa igreja que você nunca foi, você não conhece, dá um certo temor, o senso de responsabilidade. Então, isso não é assim nem medo, mas é um temor, e nesse sentido também é bom, porque significa que você está na dependência do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãs, não é muito bom você ter medo de tudo, ter pavor de tudo. Ó, por exemplo, você tá andando na rua, tem medo de cachorro, o cachorro tá lá do outro lado, tá lá no céu, onde o cachorro nem aproximou, nem latiu, mas já sai correndo. E pior, irmãs, eu acho que o animal ele sente a vibração, sente, aí que o animal vem mesmo. Então, amada igreja, que o Senhor nos ajude, né? Ai, vê uma moto com um homem dirigindo, o outro atrás. Ai, ai, ai. Irmãs, em nome de Jesus, né? Deus te deu poder. Tô me lembrando aqui de uma experiência, irmãs, que eu tava voltando uma certa feita do seminário, tava andando, né? Voltando, andando. Nessa época não tinha bicicleta, não tinha patinete, não tinha nada, irmãs. Tava eu voltando junto com uma colega minha e a gente conversando, eu ligada no espírito. Eu acho até que nesse dia eu tava até de jejum, irmãs. Só ia entregar o jejum depois que eu voltasse do seminário. Irmãs, a gente voltando e tinha um lugar assim mais ou menos escuro, né? Aí passou um menino esquisito. Aí a minha colega conversando, mas eu ligada. Aí ele passou, ele olhou pra gente. Aí eu andando, Deus falou assim, fica tua atenta que ele tá querendo roubar. E ali, irmãs, aí ele voltou. Quando ele voltou, que ele veio, encontrou com a gente para pedir para abordar, eu falei, sai em nome de Jesus. Ele saiu, porque ele ia assaltar a gente. Então, irmãs, ali era o quê? Uma situação de medo. Raquel, você teve medo? Tive, mas eu usei da autoridade do nome e do sangue de Jesus, irmãs. Foi assim, foi muito claro, porque ele olhou, viu a gente conversando, achou que nós estávamos, eu no caso, né, alheia, estava absorta, não estava ali prestando atenção, ele pegou, ele olhou, depois ele voltou, e depois quando ele veio, já se aproximando, irmãos, eu falei, sai em nome de Jesus, sai, demônio. Ele levou um susto assim e foi embora. Aí a menina ficou assim, eu falei, ele ia nos assaltar. Aí ela ficou assim, né? Então, amada igreja, em nome de Jesus, você vai vencer o espírito do medo, do temor e da rejeição. Anula, faz campanha de jejum, ore ao Senhor, coloca diante do Senhor que Deus vai te dar vitória. Deus, faça campanha de rejeição e entenda no teu espírito, busque em Deus no teu espírito qual foi a porta que entrou, né? Qual foi a porta que entrou? Nós não podemos assimilar muita coisa, ou se assimilou, toma um posicionamento de não assimilar mais. E isso é libertação, irmãs, libertação. E libertação vem com palavra, leitura da palavra, tem que ter disciplina, rigor, leitura da palavra e também jejum. Amém? Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha agregado valor para a sua vida espiritual. Amém? Deus abençoe, paz.